Olá pessoal, estamos iniciando mais um programa Espiritismo Sem Mistério, estudando o Livro dos Espíritos nesse ano novo que se inicia. Você é o nosso convidado, seja bem-vindo. Nós estaremos falando hoje sobre a progressão dos espíritos, como que os espíritos evoluem. Então, vamos estudar hoje conosco, pegue seu caderno, suas anotações. Eu sou Solange Godoy junto com André Luiz Ruiz. Como vai, André? Olá, Solange! Olá, queridos irmãos, queridas irmãs, começando um novo ano com o mesmo ímpeto, com o mesmo desejo de aprender as coisas lindas da doutrina espírita. No nosso programa O Espiritismo Não Tem Mistério. E assim você poderá entendê-lo de uma forma muito clara para que ele faça diferença neste novo ano com novas condutas. Como que os espíritos progridem? Você é um espírito, você também progride. Vamos ver isso no programa de hoje. A Solange, entretanto, vai dar alguns avisos, não é, Solange? Bem, para você participar, existe um quadradinho no Facebook da TV Mundo Maior, um post, onde tem a seguinte pergunta: os espíritos podem involuir? Você já pensou sobre isso? É possível que eu, como espírito, ou os espíritos, possam involuir? Então, mande seus comentários, suas respostas, suas perguntas também. Você pode participar através do Facebook da TV Mundo Maior e através do WhatsApp da TV Mundo Maior, 0 operadora 11 996 43 3827. Escreva pra gente. André, também tem, falando para os nossos ouvintes a respeito do joinha que eles podem... Você que nos assiste poderá cooperar com o sucesso e a amplificação das nossas apresentações da TV Mundo Maior em todos os programas, desde que você compartilhe, coloque o seu joinha, inscreva-se no canal, porque isso ajuda bastante que a TV Mundo Maior, que o nosso programa também seja visto por mais pessoas. E não se esqueça, se você tiver alguma dúvida, você pode também mandar sua pergunta, que ainda hoje, se tudo der certo, nós estaremos tentando respondê-las. Não é? Se não for pergunta, pode mandar sua saudação, que a gente vai retribuí-la. Lembrando que todo esse programa, toda essa qualidade de imagem e som chega até você graças à nossa produção, a toda a equipe da TV Mundo Maior, que o André vai citar os nomes dos nossos queridos companheiros. Nós temos o nosso Diego Rocco, nós temos o nosso Everaldo. Assunção. E hoje, Assunção, Everaldo Assunção, bem lembrado. Temos a nossa Thaís de Deus, a nossa produtora. E o nosso abraço para Camila, aquela que esteve conosco até o último programa e que agora é muito bem substituída pela querida Thaís. Um abraço para todos vocês e são eles que fazem a TV chegar até a sua casa. E agora nós vamos dar início ao nosso estudo de hoje. Vamos ao primeiro slide, o Everaldo e o Diego vão colocá-lo na tela para você ver. Aí está o slide que mostra para você em que ponto do Livro dos Espíritos nós estamos, não é, Solange? Isso, exatamente, nas perguntas que vão do número 116 a 121. Vamos então, na sequência, começarmos com a pergunta 116. Há espíritos que permanecerão perpetuamente nas ordens inferiores? Kardec, depois de ter feito aquela avaliação sobre as diferentes ordens dos espíritos, nós vimos que ele separa, para nos ensinar de uma forma pedagógica, os espíritos por meio da sua pureza ou não pureza em 3 ordens. Os espíritos imperfeitos, os bons espíritos e os espíritos puros. Nestas 3 ordens, as 5 primeiras classes da terceira ordem são as piores. Depois vem a ordem dos bons espíritos e depois vem os espíritos puros. Então agora ele quer saber, há espíritos que vão ficar para sempre nas ordens inferiores? Nunca vão sair daquelas 5 classes? Ele, sabendo que há um escalonamento, quer saber se há alguns que nunca vão deixar de ser espíritos impuros, espíritos pseudo-sábios, espíritos levianos, espíritos batedores e perturbadores. Vão ficar sempre assim? Vamos ver o que os espíritos superiores responderam? Vamos ver aí no próximo slide. Não, todos se tornarão perfeitos. Eles mudam de ordem, mas lentamente. Porque, como já dissemos de outra vez, um Pai justo e misericordioso não pode banir eternamente seus filhos.
Pretenderia você que Deus, tão grande, bom e justo, fosse pior do que vocês mesmos? Ah, olha só, que ótima comparação que os espíritos superiores fazem, fazendo-nos imaginar que a inteligência soberana do universo, o criador de todas as coisas, ele tem em uma superlativa condição as mesmas condições amorosas de pais na Terra. Então, você que é pai e mãe, deseja que o seu filho progrida, não é mesmo? Você nunca vai deixá-lo estagnado. Ah, esse menino aí, eu não gostei muito dele quando ele nasceu, eu nunca vou pôr ele na escola. Ele vai comer com o cachorro, lá na latinha do cachorro, vai dormir na casinha do cachorro, e eu vou criar ele como se fosse um cachorro. Você nunca viu um pai fazer isto. A mãe fazer isto com consciência, porque aquelas que fazem coisas parecidas ou indignas não são mães, elas estão doentes. Mas quem ama a sua prole, procura promovê-la, fazê-la sempre crescer. Põe na escola, põe no curso de inglês, no curso de espanhol, no curso de alemão, põe no balé, põe no judô, põe no karatê, põe nas aulas de arte do piano, põe no violão, põe no violino. Ai, alguma coisa vai sair, não é? Então, os espíritos dizem que Deus, que a soberana bondade, justiça e o soberano amor, não pode ser pior que os homens. Se os homens fazem isto, todos os seres estarão em um processo de evolução. Não quer dizer que isso é assim, no estalar de dedos. Cada um evolui segundo uma velocidade que deseje. Mas você vê na resposta, todos os espíritos vão se tornar perfeitos. Olha aqui na geral, todos os espíritos vão se tornar perfeitos. Eles vão mudando de ordem, mesmo que lentamente. Porque Deus, ele tem paciência, ele é misericordioso, ele dá chances, então ele não fica pisando na garganta para o filho acelerar o passo. Ele deixa que o filho escolha a velocidade. E é o sofrimento que vai fazer com que cada um se torne mais rápido ou menos rápido. Depende de como cada um vai desejar administrar isso. Então, você vê como os espíritos deixa muito claro a Kardec e agora a nós que não existe esse negócio de não vou evoluir mais. E não existe também aquilo que a gente diz, esse cara aí não tem jeito. Ele vai ter que ser presidiário para o resto da vida. Os piores espíritos um dia vão se tornar espíritos puros, lá da primeira ordem, não é? Então Kardec, depois dessa resposta, ele vai para a questão seguinte, que os nossos queridos Everaldo e Diego vão colocar na tela. Depende dos espíritos apressar seu progresso para a perfeição? Ora, Kardec está interessado em entender uma coisa. Deus é Pai, Deus é bom. Mas depende de quem? Que os espíritos possam caminhar mais rápido. De quem que depende? Depende de Deus. Deus que fica pondo lenha naquela fogueira, ou depende do próprio interessado? Porque se depender de Deus, nós teremos que pensar, por que ele não é mais convincente com alguns que são meio folgados? Ou por que ele não diminui um pouco a pressão sobre alguns que parecem que estão sendo empurrados à força? Agora, essa dúvida que Kardec tem, eu tenho certeza, é uma dúvida que muitas pessoas também possuem. Aliás, Solange, é bom, antes da gente ver a resposta, é bom que você, que está em casa, escute novamente, para poder até meditar sobre, a nossa pergunta isca, a pergunta que convida você a opinar sobre. Exatamente, André, uma boa pergunta, porque a gente não costuma pensar sobre isso. Os espíritos podem involuir? Será que existe essa possibilidade? Um espírito que já alcançou um certo nível, ele pode regredir? Isso é possível? Escreva para a gente lá no Facebook da TV Mundo Maior, você vai encontrar o post com essa pergunta e você pode deixar sua resposta lá também. Ou através do WhatsApp da TV Mundo Maior, 996-433827. E enquanto você vai pensando, olha, nós já temos a participação de várias pessoas. Temos aqui a Catarina, que manda congratulações pelo novo ano, prosperidade, muita luz para todos. Obrigado, Catarina. Nós temos no Facebook o Ângelo Fabres,
que manda uma saudação. Temos o Geadelande Delgado, eu não sei se é homem ou mulher, me desculpe, mas boa tarde. Lá de João Pessoa, não é? Que Deus abençoe a todos os irmãos encarnados e desencarnados. Quem mais, Solange? Fátima Tardino. Que também manda uma saudação. Olá, Fátima. Betelaine também, ela está dizendo que é do Rio de Janeiro. A Elizabeth Jacó Ramos manda uma saudação, uma boa tarde a todos, como também a Márcia de Oliveira. Ela é de Carmo, no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Eles não responderam a pergunta ainda, porque estão conectados agora, mas fica a pergunta, a chamada pergunta isca. Você sabe dizer se os espíritos podem involuir? Evoluir a gente sabe, e involuir. Agora, vamos voltar então, aqui na geral, veja lá. Nós temos uma pergunta da tela e eles vão colocar para você ler de novo. Depende dos espíritos apressar seu progresso para a perfeição? Agora Kardec vai ouvir a resposta dos espíritos e nós também. Vamos ver a resposta no próximo slide. Certamente. Eles o alcançam mais ou menos rapidamente segundo o seu desejo e sua submissão à vontade de Deus. Então, antes de lermos tudo, vemos que temos duas condições necessárias para que cada um interessado dê a velocidade que deseja, a sua elevação. Eles estão aqui colocadas em estas condições entre submissão à vontade de Deus e à vontade do interessado. Se você deseja evoluir, se você deseja ir para frente, a velocidade é você que escolhe. É claro que Deus coloca certas condições que estão dentro da sua lei do universo. Não é uma condição específica apenas para você. É a lei do universo que Deus criou, é que diz para todos nós como nós vamos por que caminhos vamos trilhar na nossa evolução. Os que produzem boas coisas têm um caminho mais tranquilo, os que não produzem boas coisas, um caminho mais áspero. Mas é a vontade do indivíduo que dá essa velocidade. Então, André, é preciso que a gente queira. Você tem que querer e você tem que se submeter à vontade divina. São duas vontades, Solange. A primeira é o desejo, que é a vontade do interessado. Vocês estão vendo aqui a vontade do interessado, é o que ele deseja. E a segunda, que é maior, não é que é uma vontade soberana, é a vontade da divindade, do Criador, que estabeleceu as regras, que estabeleceu as leis. É como, vamos pensar do seguinte jeito, ó. Imagina que Deus criou as leis como se fosse um rio suave, um rio que corre em uma determinada direção. Essa é a vontade divina. E você é um indivíduo que vai ter que estar neste rio. Você pode arrumar um barquinho e entrar no barco e navegar nesse rio se deixando levar pela correnteza, remando na direção da correnteza e você vai chegar mais depressa. Mas se você for teimoso, se você for turrão, se você for assim, vamos dizer assim, curioso no sentido oposto, você pode navegar contra a correnteza. Vai remando. Pega o seu reminho, Solange, e vai remando o rio acima, vai remando o rio acima. É um bom exemplo. E você vai remando contra a correnteza. Você vai contra a maré, mas você tá pode até a hora que você cansa, ou até a hora que a sua mão fica machucada. E aí você cansa e o rio te coloca de volta. A hora que você para para descansar, não é? O rio de novo vai te levar de volta, onde você tinha que ir. Então, é a vontade do indivíduo somada ou em oposição à vontade do rio. A vontade que nos leva na direção melhor para cada um de nós. É muito interessante porque logo a seguir, no final, nesse mesmo slide, que os meninos vão pôr pra gente, nesse mesmo slide vem a complementação, olha. Uma criança dócil não se instrui mais rapidamente do que uma criança insubmissa? Uma criança que é dócil, você fala, meu filho, agora é a hora de você se sentar e estudar, fazer a sua lição. Ah, tá bom, isso mesmo, eu vou lá. Ele entra no quarto, estuda, faz a lição, te apresenta. Aí você fala para o outro filho, meu filho, agora é a hora de você estudar. Ah, não, eu quero jogar bola. Não, eu não quero assistir televisão. Ah, tá bom, eu vou estudar. Leva para o quarto lá o seu computador e fica no joguinho, em vez de ficar estudando. Quando chega a hora de tirar as notas, aquela que foi submissa, que foi dócil, que estudou, vai ser muito melhor do que aquele rebelde que não aproveitou o tempo e que aí na hora do teste, Solange, não sabe o que ele deve responder. Então, por isso que os espíritos respondem dessa forma.
A docilidade aqui não é aquela submissão cega, aquela dependência, aquela forma acomodada de não fazer nada a não ser obedecer. Não, é uma submissão que entende que aquele momento que lhe foi solicitado fazer determinada coisa é para o bem dele. Ao invés de ficar com ódio, de tentar sair da condição à força, ele entende, eu vou deixar o rio me levar aqui para que eu possa chegar no lugar mais depressa. E com isso, sofrer menos, não é? É isso mesmo, André. Nós vamos dar continuidade ao Vamos sim. Vamos ver vamos pelo menos ver o que a vem, pergunta né? seguinte. Vamos lá, o slide seguinte. Os espíritos podem degenerar. O que é degenerar, Solange? Gente, o que é degenerar? Vamos lá. O que Generar vocês é acham? gerar para o nascimento, né? Regenerar é refazer, não é? Regenerar é refazer. E recuperar. Degenerar é desfazer. Desfazer, é gerar ao contrário, é piorar. Então, é a mesma coisa que o involuir da nossa pergunta. Não é Isso mesmo? mesmo, e a gente não vai responder já para eles não, né? Nós não vamos responder porque não. a nossa querida Thaís nos enviou várias participações. As pessoas que estão em casa estão atentas, estão participando do nosso programa. Vamos lá, Solange? Vamos lá, Luzia Santos, respondendo a pergunta. Não vou responder, Luzia. Está dizendo que é de São Paulo. Mais pra frente a gente responde. Não, ela respondeu Pode? sim, ela Pode? disse Então que fala aí. ela acha que pode evoluir sim. Eu creio que sim, ela diz. De São Paulo. Obrigado pela sua resposta, Luzia. Fica assistindo até o próximo bloco que você vai saber se está correto ou não. Mariângela Padilha, um espírito não pode evoluir. Mariângela, obrigado pela sua participação, mas vamos aguardar depois do intervalo. Temos mais respostas aqui. Hernândia Rosa Pereira. Exato. Não podem evoluir. De Brasília. Um abraço também para Fátima Lopes Pinheiro. Os espíritos não regridem. E aí, a Fernanda Molim, Solange. Oi, queridos, adoro vocês, os programas. Que eu saiba, os espíritos não podem evoluir, mas serem realocados em planetas adequados aos seus níveis. Obrigada, isso também Fernanda, é interessante, Fernanda. É isso mesmo. Nós vamos deixar você pensando, porque uma coisa é você estar imaginando um espírito que viveu em uma condição de abundância e depois ele volta a uma condição de pobreza. Esta seria uma involução? Outra coisa é você imaginar um espírito que já era bom e numa outra encarnação ele vem como um indivíduo mau. Isso é possível? Um espírito que já era bom em uma outra vida, numa próxima existência, pode nascer num corpo de uma pessoa má? É exatamente essa a questão da involução. Agora, muitas pessoas confundem isto com alguém que viveu numa vida folgada, numa existência, e que na próxima vai renascer de uma existência de pauperismo, de miséria, de falta de condições. Então, nós vamos daqui a pouquinho já para o nosso intervalo e na volta vamos tratar deste tema. Muito obrigado, você vai respondendo que você tem uns minutinhos ainda para responder a pergunta. Isso, valeram as participações. Nós deixamos o nosso convite para você participar da campanha Espiritoteca. Essa campanha visa a distribuição de livros a diversos lugares, a hospitais, a casas de repouso, a presídios, a centros espíritas pequenos. Você pode participar colaborando com R$12. Basta ligar no 0 operadora, estou sem o telefone aqui. Deixa eu ver se a produção, 0 operadora 11 4966 5775. Isso mesmo, ligue pra gente. 0 operadora 11 4966 5775. E tem o Amigos da Boa Nova que eles Exatamente, colocaram aqui, aí embaixo você pode dar uma olhadinha. 12 18 38, ok? Isso. Participe da campanha Espiritoteca, sua participação é importante. É muito bom poder receber coisas positivas. Imagina aquelas pessoas que não conhecem a doutrina espírita, que vivem assim numa condição tão triste, difícil, de repente recebe um livro bonito, com mensagens positivas. Você pode ser essa semente de luz que vai ajudar que essas pessoas recebam coisas positivas. Nós faremos um breve intervalo, daqui a pouquinho estaremos de volta.
Olá, estamos de volta com o programa Espiritismo Sem Mistério, estudando o Livro dos Espíritos. Para você que se conectou conosco agora, nós estamos falando sobre a progressão, o progresso dos espíritos. E no bloco anterior nós deixamos uma pergunta para vocês participarem através do Facebook da TV Mundo Maior. A pergunta é: os espíritos podem evoluir? Então, escreva para a gente, a sua participação é importante. Você também pode ligar no WhatsApp da TV Mundo Maior, 0 operadora 11 996 43 3827. Isso mesmo, recados estão prontos, André. E então, você que está nos assistindo, pensou se os espíritos podem evoluir? Porque foi essa a pergunta que Kardec fez àqueles que estavam orientando no aclaramento das dúvidas em relação aos dois mundos. Como que funcionam estas leis? E então, vejam só, agora nós vamos para a pergunta, não é que nós já fizemos no bloco anterior, que é o slide número 6. Olha aí, os espíritos podem degenerar? E aqueles que já responderam, fiquem atentos, porque agora nós vamos ver a resposta que os espíritos dão. Vamos lá. Não. À medida que avançam, compreendem o que os distancia da perfeição. Quando o espírito termina uma prova, fica com o conhecimento que não esquece mais. Pode permanecer estacionário, mas não retrograda. Então você está vendo que, de verdade, um espírito não pode voltar a uma condição que ele já venceu. É a mesma coisa que você aprender a andar de bicicleta. Você sabe andar de bicicleta, Solange? Ah, eu sei. E você que está em casa aí, sabe andar de bicicleta? É a mesma coisa. Você aprende a andar de bicicleta e o que acontece? Você pode ficar sem andar de bicicleta 15 anos, 20 anos, 30 anos. Mas quando você pegar uma bicicleta, se o seu corpo ainda tiver condições de andar, você vai andar de bicicleta. Porque você aprendeu a fazer isto. Então, o que os espíritos estão dizendo é que todas as coisas que um espírito assimila, que ele aprende, que ele incorpora a ele mesmo, passa a fazer parte da sua identidade. E ele não pode voltar a uma condição prévia, anterior àquilo que ele já venceu, já conquistou de saber, de conhecer, de evoluir. Então, o que acontece, vejam só, à medida que, como está escrito aqui, à medida que os espíritos avançam, eles compreendem o que é que os distancia da perfeição. Quando o espírito, então, termina uma prova, ele fica com o conhecimento que ele não esquece mais. Ele pode ficar parado por um tempo, permanecer estacionário, naquela mesma condição. Mas ele não volta para trás. O espírito não retrograda. Por esse motivo, é que na doutrina espírita, não é possível que o tio Joaquim, que morreu na sua família, era muito querido, depois reencarna no cachorro que você comprou numa feira de cães, e ele é tão parecido com o tio Joaquim, ele gosta das mesmas coisas que o tio Joaquim gosta. Solange, tem muitas pessoas que têm esta ideia, a ideia de você poder renascer num animal e vir para a mesma família. Renascer num animal é regredir no plano evolutivo. E isso não é possível, porque uma vez que você atinge o nível hominal, você não renasce em ambientes ou em corpos que são menos evoluídos do que aquele que você já está habilitado a possuir. Isso, inclusive, nós vimos nos programas anteriores, quando falamos dessa progressão dos espíritos, como uma sementinha que nós viemos simples e ignorantes, fomos criados simples e ignorantes, como uma sementinha que depois vai evoluindo, vai crescendo, quer dizer, tudo gradualmente. Quando você já atinge um estágio humano, hominal, você não retorna ao estágio animal. E a mesma coisa acontece não apenas nessa volta tão brusca de nível evolutivo, de planos de animais, mas também no próprio nível, quando um espírito assimila pelas provas que ele vivenciou, os ensinamentos que essas provas nos apresentam, o que acontece é que ele
nas encarnações seguintes, assimilando aquilo que ele aprendeu, ele continua a ser daquele jeito. Ele não é uma pessoa generosa numa vida e um bandido na outra. Não, não é. Ele não evolui. Agora, é possível que um espírito que foi um bandido, numa vida futura, seja uma pessoa boa. Porque ele evolui. Ele vai para frente. Mas para trás, ele não vai. Agora, você pode dizer assim, ai, aquela pessoa era tão boazinha, ele era um jovem tão bom, aí ele passou por uma crise, ele passou por uma privação tão grande que ele se tornou um malfeitor. Ele apenas não tinha ainda se descoberto como malfeitor, mas ele carregava com ele essas mesmas inclinações que ele ainda não tinha tido um motivo para exercitá-las. Mas já era dele, ele já estava naquele nível. Talvez ele fosse bonzinho porque ele estivesse em convivência com pessoas generosas. Mas quando ele caiu no mundo e ele se tornou ele mesmo, sozinho, então ele deixa aflorar aquele nível evolutivo em que ele se encontra, de verdade. E ele assume a sua colocação evolutiva de acordo com os hábitos que ele se permite vivenciar. Portanto, não é que ele parecia uma coisa e se tornou outra. Não, é que ele era sempre aquilo, só que antes ele estava talvez sob um manto protetor de coisas boas e que ele não tinha ainda tido motivo para cair em uma maneira de ser agressiva ou violenta. É assim que funciona o processo, não é? Agora, André, quando a gente fala a respeito dele, que ele pode permanecer estacionário, ou seja, ele pode ficar parado por um período, mas futuramente as leis divinas vão fazer com que esse espírito evolua. E essa evolução, se não for da vontade dele, essa evolução pode se dar posteriormente através de dor, da doença, de outros fatores que façam com que ele se eleve, com que ele busque outras... A Solange está tocando num tema muito importante, que é realmente uma forma de nós entendermos como se manifesta a evolução em cada um de nós. Existe no Livro dos Espíritos, lá na terceira parte, nós estamos na segunda parte do Livro dos Espíritos. Na terceira parte existem as leis morais, é o livro 3. Nesse terceiro livro existe uma lei chamada lei de progresso. A lei do progresso ou de progresso, ela é superior a todas as leis, ela é superior inclusive ao livre-arbítrio. De forma que uma pessoa pode dizer, eu não quero evoluir agora, mas ela não pode dizer, eu nunca mais vou evoluir. Então ela pode ficar estagnada por um tempo, mas ou ela evolui por sua vontade, ou ela vai evoluir, como dizem os espíritos, pela força das coisas, pela força do próprio processo do rio que leva as pessoas para onde elas têm que ir. Elas podem lutar o tempo todo contra a corrente, mas a hora que elas cansarem, a hora que elas estiverem feridas, a hora que elas não puderem mais remar, elas vão ser levadas pela força das coisas ao progresso. Ninguém pode dizer, eu nunca vou mais evoluir, porque isto está fadado a ser letra morta. Nós todos vamos progredir. Agora, Kardec, na questão seguinte, faz um comentário, não é isso, Solange? Isso mesmo. No slide 8, vocês podem... Isso, vamos lá. Deus não poderia isentar os espíritos das... Não, desculpa, é uma pergunta, essa é uma pergunta, não é um comentário. O comentário é nessa questão, 119, isso mesmo. Deus não poderia isentar os espíritos das provas que devem suportar para alcançarem a primeira ordem? Oh, Kardec, Deus não podia dar uma mãozinha, Deus não podia ser difícil. Camarada, por que ser tão exigente? Dá um jeitinho, dá uma soprada no vento a favor para o indivíduo sair dessa sem muita dificuldade, né, como o povo fala. Deus não poderia liberar os espíritos das provas que eles devem suportar para alcançarem a primeira ordem? Agora a gente vai ver o que os espíritos respondem. Logo a seguir. Se eles tivessem sido criados perfeitos, não teriam mérito para desfrutar os benefícios dessa perfeição. Onde estaria o merecimento sem a luta? Aliás, a desigualdade que existe entre eles é necessária às suas personalidades. E a missão que eles cumprem nos diferentes graus da escala está nos desígnios da providência para a harmonia do universo.
eles são utilizados pela inteligência soberana em todas as missões que estejam correspondentes ao seu grau evolutivo. Eles são úteis na medida em que vão melhorando e podem fazer mais coisas, mas todos eles estão submetidos à escola. E cada um no seu ano estará submetido às lições que precisa para chegar ao ano seguinte. Essa é a pedagogia que os homens utilizam para modelar um profissional. Do analfabeto ao técnico ou ao PhD, ele tem que passar por esse problema, por esse esforço, por essa luta. Mas Kardec faz comentários excepcionais na sequência dessa mesma questão. Vamos ver agora o comentário de Kardec no slide número 10. Esse é o nome, slide, Isso. Ótimo. Visto que, na vida social, todos os homens podem alcançar as primeiras funções, igualmente se poderia perguntar por que o soberano de um país não promove cada um de seus soldados a general? Por que todos os empregados subalternos não são empregados superiores ou todos os estudantes não são mestres? Veja só como Kardec é lúcido no que ele está falando. Pode deixar o texto aí. Fazer essa pergunta, por que Deus não dá uma mãozinha, por que Deus não ajuda alguns ou livra os homens dos seus trabalhos e esforços, seria a mesma coisa que perguntar por que o soberano, o rei de um país, não promove cada um dos seus soldados a general? Por que todos os empregados subalternos não são promovidos a empregados superiores? E todos os estudantes não são mestres? Por quê? Porque eles não estão capacitados para fazer isto. Um soldado não entende de estratégia para ser um general e colocar todo o exército submetido à sua ignorância é uma temeridade. Os que são mais capacitados estão colocados para conduzir os menos capacitados, essa é a regra. Não é o aluno analfabeto que ensina o professor as primeiras letras, é o contrário. E aí continua a resposta, o comentário de Kardec no slide 11. Vamos lá. Ora, entre a vida social e a espiritual há esta diferença. A primeira é limitada e não permite sempre alcançar todos os graus, enquanto a vida espiritual é indefinida e deixa a cada um a possibilidade de se elevar ao grau supremo. Então você vê que é uma coisa interessante. Na Terra, um empregado pode ficar subalterno a vida toda e ele nunca chegar a ser gerente, a ser chefe de seção. Não, porque a vida na Terra é limitada a certas exigências e certas conveniências. Mas no plano espiritual não acontece isso. No plano espiritual, o espírito pode galgar todos os patamares da evolução até chegar ao espírito puro, sem nenhuma interrupção, sem nenhum tipo de atraso, a não ser a sua própria vontade de atrasar a sua jornada. Na Terra existem limites. Talvez o aluno nunca se torne professor, seja sempre aluno, mas no plano espiritual não. No plano espiritual, todos nós vamos evoluir até chegarmos à condição da perfeição possível. Veja que interessante isto. Portanto, você que está, eu já aprendi bastante, eu já sei muito, eu já li bastante. Olha, põe as suas barbinhas de molho, que nós estamos aqui num dos piores mundos em evolução do universo. Nós temos muita coisa para aprender. E nós aqui ainda não sabemos 10% do que poderemos saber aqui na Terra mesmo. Agora, Kardec faz uma nova pergunta. Vamos na sequência? Vamos lá. Slide 12. Todos os espíritos passam pela experiência do mal para alcançar o bem? Ah, olha só que legal. Kardec agora pergunta então, se nós temos que evoluir, temos que primeiro ser maus para depois chegarmos a ser bons? Precisamos fazer coisas feias, coisas erradas, para que nós, ao colhermos os frutos amargos, nos tornemos melhores? Todo mundo é obrigado, como se fosse uma ordem que diz, você foi criado simples e ignorante e vai ter que ser mau primeiro. Será que é assim? Vamos ver o que os espíritos respondem? Veja aí na tela. Não pela experiência do mal, mas pela da ignorância. Então, veja só, a maldade não é uma imperatividade da lei. Nós não precisamos passar pela experiência do mal
fazer coisas feias, fazer coisas erradas. Mas nós precisamos passar pela experiência da ignorância. A ignorância, como nós não temos a experiência ainda, ela vai nos colocar entre duas coisas que você ainda não tem muita noção do que é bom, o que não é. Então você vai precisar escolher. E quando você escolhe o que você gosta, que é gostoso para você, aquilo que você curte bastante, aquilo que é legal para a sua emoção, pouco se lixando se alguém vai sofrer com isto, você escolhe um caminho que é áspero. E a partir daí você vai colher o efeito disto. Então, não é que você tem que ser mal, mas você passa pela experiência da ignorância. E nessa experiência pode ser que ao privilegiar o seu ego nas escolhas das coisas, você acabe entendendo pela dor e pelas condutas ruins que aquele não foi um bom caminho. É nesse sentido que os espíritos explicam. Ninguém é obrigado a ser mal, mas todos somos criados simples e ignorantes e poderemos escolher caminhos que possam ser mais ou menos ásperos. E aí temos a pergunta que encerra o nosso encontro desta tarde. Por que certos espíritos seguiram o caminho do bem e outros o do mal? Então, nós vemos aqui Kardec já interessado em saber se pode haver dois caminhos, então por que que uns seguem o caminho do bem e outros seguem o caminho do mal? Por quê? Por que que todos não foram para um caminho só? E aí, os espíritos respondem. Vamos lá, vamos ver a resposta. Não têm eles o livre arbítrio? Deus não os criou maus, criou-os simples e ignorantes, isto é, com aptidão tanto para o bem quanto para o mal. Aqueles que são maus assim se tornaram por sua vontade. É uma escolha. É uma escolha. Aqueles que são maus escolheram isto, escolheram este caminho, no primeiro passo que deram para se libertar da ignorância. É um processo de aprendizado. Não é alguma coisa que se deva condenar. Nós aprenderemos do bem e aprenderemos do mal. É apenas a condição de que no mal você vai sofrer mais. Se você entra no rio e o seu barco vai e você rema a favor da correnteza, você não tem suor, você não se machuca. Mas se você quer remar contra a correnteza, você gera turbulência, tem que enfrentar o obstáculo da própria corrente e acaba sofrendo machucado, sofrendo as angústias de ter que se cansar e suar feito um camelo. Mas você pode, é a sua escolha. Entendem que interessante? Deus não criou ninguém mal, deu a todos a mesma chance. E aí, cada um é que tomou por si o caminho que mais desejou. Exato. Agora, André, você também pode pegar um motorzinho no seu barco e acelerar o seu progresso e descer o rio mais rápido ainda, no sentido da correnteza. Aí você vai embora muito mais depressa. E o motorzinho se chama conhecimento da verdade e vontade de praticar isso. Não ficar só esperando que a correnteza faça o serviço. Nós chegaremos mais depressa se a gente remar a favor e tiver um motorzinho, não é mesmo? E aqui nós vamos ver, então, a participação daqueles que estiveram conosco. Você ou eu? Vai? Nós temos a Catarina. Acho que o espírito pode ficar parado no tempo, ficar com preguiça. Mas evoluir, não. O que aprendemos fica conosco. É isso aí, Catarina. Muito obrigado, querida. Temos a Maria Margarida Saraiva Ferrão. Todos estes são do Facebook, porque me parece que houve um problema na transmissão ao vivo do YouTube e o programa não está indo ao vivo no YouTube, mas no Facebook está indo ao vivo, tanto que as pessoas estão respondendo. Olha lá, a Maria Margarida disse, o espírito pode estacionar, mas nunca pode evoluir. A nossa meta é o progresso espiritual. Silvielane Mendonça, evoluir jamais, somos espíritos em progressão. Pode sim estacionar por um tempo, mas também nunca se acomodar na situação. Dessa forma, somos impulsionados a continuar a evoluir, por amor ou pela dor. A Thelma Rocha diz, eu acredito que não pode evoluir, porque nós reencarnamos sempre para progredir. Ok, Thelma, muito obrigado. A Márcia Oliveira, se o espírito permanecer estacionado, não reencarnar, em comparação com outros que reencarnaram, que estão em outros planos, nesse sentido podemos dizer que o espírito evoluiu, não evoluiu. Mas essa maneira de você apreciar as coisas não é a maneira adequada para a pergunta em si. A pergunta é se o espírito pode voltar para trás, naquilo que ele já conquistou, e os espíritos superiores dizem que não.
Ele pode perder oportunidades como outros não perderam, mas ele mesmo não pode voltar para trás. Nosso abraço para Rosana Aparecida da Silva Leite, que também diz que adora o nosso programa. A Neuza Marques Leal, ele diz que não renasce, mas pode coordenar vidas anteriores, vegetais e animais. Esta é uma resposta que de verdade não está dentro do que nós estamos comentando no programa de hoje, viu? Neuza, muito obrigado por você estar com a gente. Obrigada pela participação, Neuza. Bem, André, aqui estão as participações, nós agradecemos toda a presença de vocês, o que vocês enviaram, escreveram. Nós estamos finalizando o nosso programa. O primeiro programa deste ano, 2018, gostaríamos do que, Solange? Quero fazer um convite para você agora que estamos terminando o programa, liga para a gente, participe da campanha Amigos da Boa Nova, sua participação é tão importante. Se você gosta dessa programação de qualidade, se você gosta tanto da TV Mundo Maior quanto da Rádio Boa Nova, ligue para a gente, 0800 12 18 38, inscreva-se no Clube Amigos da Boa Nova e também, dá o seu joinha no nosso programa. Daqui a 15 dias nós voltamos com este tema, Espiritismo Sem Mistério, o Livro dos Espíritos aguarda você. Tchau, queridos. Até lá.